E aí, galera, beleza? Dando continuidade aqui ao nosso mini cursinho de mercado financeiro e análise técnica. Na última aula, a gente estava falando aqui sobre os pivôs, né, e os princípios da teoria de Dow, fazendo uma retrospectiva aqui, a gente já passou pelos conceitos, né, que norteiam a análise técnica, quais são suas características principais, os princípios da escola austríaca de economia que vão nortear nossas ações também, nosso pensamento, certo? A gente explicou alguns princípios da teoria de Dow e a gente ficou aqui explicando sobre como as tendências se formam a partir dos pivôs, né? Então, fazendo uma retrospectiva rápida aqui, para quem não está assistindo em sequência, o que é um pivô de alta, né? O pivô é a figura gráfica, né, de topos e fundos ascendentes, né, em sequência, que vão configurar com sua existência uma tendência de alta. Inversamente, a gente tem os pivôs de baixa, certo? Que é exatamente a mesma coisa, parece um raiozinho, né? Que vão configurar a tendência de baixa. São os topos e fundos descendentes, ok? Isso é o que forma a tendência. Bom, a gente ia passar para as médias móveis, mas eu coloquei um slide a mais aqui para a gente exemplificar um pouquinho e fechar, né, essa parte das fases da tendência. Então vamos lá. Bom, quais são os sinais da tendência de alta ou de baixa, das tendências direcionais, certo? Como eu estava explicando, né, o mercado ele vem em três direções, certo? Pode ser uma direção para cima, né, tendência de alta, tendência lateral ou de baixa, certo? Quais são as tendências direcionais, que são essas das quais eu estou falando, estou me referindo? São a alta e a baixa, certo? Quando o mercado está lateral, ele não tem consenso sobre para onde ele quer ir. Então a gente sabe que a lateralização é um cenário de dúvida, de incerteza no mercado. A gente não opera isso. É o pior, isso é para tatuar na testa. É o pior cenário possível para se operar no mercado. É quando o mercado está lateral. Salvo a exceção, se você for um trader de volatilidade. E aí você vai comprar no fundo, vendendo no topo, comprar no fundo, vendendo no topo, e assim sucessivamente, ok? Mas não é nosso caso, certo? A gente que opera a longo prazo, ou médio prazo, como é meu caso, que eu faço swing trade, né? Vocês que vão fazer position em criptomoedas, vão fazer investimentos em ações a longo prazo, além de 6 meses de duração, né? Vocês não vão se preocupar com o mercado lateral. Foca nas tendências, ok? Então, quais são os sinais, né? No slide anterior, eu estava explicando que só o pivô em si, ele, para mim e para boa parte dos analistas gráficos profissionais do mercado, só o pivô ele não é suficiente. Ele tem que, a tendência ela tem que ser confirmada por um conjunto de sinais. Neto, quais sinais são esses? Vamos lá. A gente tem, dependendo da quantidade de indicadores que você usar no seu gráfico, vai ter sinal pra caramba, certo? Mas eu gosto de quê? De simplicidade. Né? Simplicidade, como dizia Leonardo da Vinci, é o último grau da sofisticação. Ok? Então, quais são esses sinais? Sem mais delongas, ok? Topos e fundos ascendentes, é o que a gente estava explicando aqui agora, certo? O mercado vem fazendo os pivôzinhos, deixando seus topos e seus fundos ascendentes, né? Já expliquei o que é topo, o que é fundo, ok? Vamos repassar aqui. Isso é um topo, isso é um topo, isso é um topo, isso é um fundo, isso é um fundo, isso é um fundo. Ascendentes, ok? Médias ascendentes. Eu vou explicar o que é média no próximo slide, ok? Mas é um outro sinal. O volume deve acompanhar os movimentos, ok? A LTA e a LTB e LDR, não necessariamente elas têm que existir, mas se tiver é bom para você saber onde você está. E candles expressivos. Inversamente, não necessariamente inversamente, mas por outro lado você tem o sinal da tendência lateral, ok? Que é quando os topos e fundos ficam no mesmo nível, certo? O mercado ele tem um range que a gente chama, né? Uma zona de preço, uma faixa de negociação onde um preço ele está aqui dentro e rebatendo, ele não sai daí. E a gente opera quando ele rompe para cima ou para baixo, ok? Médias emboladas, se cruzando laterais, o volume cai, né? O gráfico forma um retângulo,
ok? A gente tem um retângulozinho no gráfico, certo? E candles de dúvida. Bom, como eu estava explicando, né, sobre as fases da tendência, eu trouxe esse slide aqui, porque eu tinha esquecido de colocar essa imagem que eu peguei do livro do Palex, né, Chorocado, que eu achei interessante, certo? Que são o quê? A psicologia, o comportamento do trader e do investidor, certo? Perante as fases do mercado, que é esse quadrozinho aqui, ó. Ok? Então, o que está acontecendo? Na alta 1, que era o quê? A acumulação, certo? Eu já vou explicar esse outro quadro aqui depois, ok? Que era a acumulação, que a gente viu lá na aula anterior. O público, ele está medroso. O que isso quer dizer? O preço está baixo, cara. Ele está com medo de cair. A gente, o ser humano, a gente tem essa coisa inata na gente que a gente tem medo de perder. A gente não quer perder, a gente fica com medo. Duas coisas que vão te travar no mercado: ganância e medo. E arrogância. Certo? É a terceira. Então o público ele não quer comprar aqui. Quando o preço está lá na acumulação, certo? Está lá embaixo, que é quando o cara esperto está comprando, ele está confiante para comprar, o cara ele não quer saber. O ser humano ele busca facilidade, ele vai no caminho mais fácil. Certo? A gente tem que lembrar aqui de Mises, quando ele explicava sobre a praxeologia. A gente tem que lembrar dos autores de psicologia, certo? De como observar como as pessoas se comportam em determinadas situações. O cara quer facilidade, ele não quer correr atrás de estudar o mercado para saber que aqui é a melhor hora para ele comprar. Não, ele quer comprar fácil, certo? Esse cara nunca vai se dar bem, ok? E aí o mercado segue, né? A gente está na acumulação. Vou até anotar aqui, vamos lá. Acumula, deixa eu botar aí, aqui, acumulação. Ok? Primeira fase do mercado. E aí a gente começa na segunda fase de alta, que é a alta 2, é a alta sensível, ok? O que o gráfico está fazendo, Neto, nesse momento? Ele começa a ganhar uma inclinação saudável, certo? Ele começa a fazer seu zigue-zaguezinho e começa a subir em uma inclinação bacana. Não está nem muito exagerado, subindo demais, mas também não está travado, parando sem você querer saber da vida, tá? Ok, tá subindo. Nessa hora aqui, meu brother, é a melhor hora que você tem para operar. Esse é o momento que você tem que operar, certo? Nesse momento, o público ainda tá medroso, cara. O preço tá lá subindo. É inacreditável, velho, como é que as pessoas se comportam no mercado e na vida em si. O cara tá vendo a coisa acontecendo e ele hesita, ele não faz nada. Ele não faz nada, certo? E aí, o cara do dinheiro esperto, aqui é onde o trader começa a entrar, certo? Onde o investidor começa a entrar, que aqui a gente já adquiriu um pouquinho de certeza. De certeza, lembra que a gente não gosta de subjetividade no mercado? Né? Quando o preço ele rompe esse nível. Aí, deixa eu desenhar certinho aqui. Quando ele rompe esse nível e ele começa a subir, o preço ele está demonstrando o quê? Força. Né? Ele rompeu um nível e está indo embora, cara. É compra. Certo? Então o mercado está lá fazendo acumulaçãozinha, depois ele rompeu, está na alta, tal, 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 tal. Aí o que está acontecendo aqui? Certo? O dinheiro esperto ele está confiante, o povão está medroso, é o gado. E aí que a mágica do mercado acontece. Isso aqui agora eu tenho certeza que vai acender um monte de lâmpadazinha na cabeça de vocês, porque querendo ou não, mesmo que vocês não tenham tido nenhum contato prévio com o mercado, muito provavelmente esse conceito já passou pela vida de vocês ou pela cabeça de vocês, ou vocês já observaram em algum momento da vida, certo? Lembra que eu falei agora há pouco que as pessoas, o povão, a massa, as sardinhas querem facilidade? Quando o preço ele já está atingindo um nível absurdo, certo? Aí é que o povo quer comprar. Aí é que o povo se esbarra. Eu vou ficar milionário. Eu vou comprar Bitcoin, eu vou ficar rico. Né? Cara, não existe isso. A pessoa, quando chega aqui, ela já está buscando a facilidade. Ninguém fica rico da noite pro dia. Isso não acontece. Né? O cara aqui, ele já está confiante. Não é para você estar confiante aqui, meu brother. Porque o cara que ele é esperto, que ele comprou aqui, ó, né? Comprou lá embaixo. Ele quer sair fora, como eu expliquei, acho que se não me engano, na primeira aula, ele quer vazar, velho. Ele quer pegar o lucro dele, ó, botar no bolso. Então o que que ele faz? Ele começa a ficar medroso. Ele quer vender. E aí é quando eu falei aqui que eu ia explicar sobre os grandes players do mercado. Quem são os grandes players? Essas pessoas, esse 1%,
de Wall Street, né? Que a gente sempre ouve falar por aí. São as pessoas mais ricas, né? Que acumulam mais riqueza. Quem são esses caras? São eles que formam as grandes movimentações do mercado, certo? Então esses caras, eles operam muito pesado. Podem ser, por exemplo, não necessariamente uma pessoa física, mas pode ser, por exemplo, um banco, uma instituição bancária ou financeira, uma corretora, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o Morgan, JP Morgan, que são caras assim que dominam praticamente o mercado brasileiro. Isso é uma curiosidade que quase ninguém sabe, velho. O mercado brasileiro, à vista, ele é dominado por gringo, né? Por quê? Porque os caras, eles operam numa moeda muito melhor que a nossa, muito mais valorizada mundialmente do que a nossa. Isso significa que o poder de compra deles é muito maior. Então, quando esses caras fazem uma venda astronômica dessa, ou das duas, uma, ou o papel desaba, ou o papel sobe e vai até o infinito e além, certo? Então, são esses caras que estão comprando aqui embaixo. Por quê? Porque eles têm um arsenal de analistas, de investidores e de uma penca de empresas e pessoas trabalhando para eles e eles mesmos estudando o mercado e eles sabem, tem uma estima, sabe não, né, melhor dizendo, tem uma estimativa muito melhor de quanto é que vale aquele ativo em si, né? Quando o preço ele está lá embaixo, que terminou lá, né, a última fase da etapa de baixa, que é a desaceleração, esse cara, o grande player, as instituições, eles sabem que o preço ele chegou desvalorizado lá embaixo, ele está sobrevendido, sobrevendido, ele começa a desacelerar. Ó. Quando o preço chega aqui, nesse estado, ele está sobrevendido, está muito abaixo. Isso é promoção, cara. É Black Friday. É literalmente uma Black Friday, certo? Então, quais são os sinais que ele procura? Né? O mercado ele começa a lateralizar e tal, então começa a fazer uns topinhos e fundinhos bem suaves, né? Delicados, escondidinhos. E aí, o que, que ele começa a fazer? Ele começa a comprar. Ele começa a comprar, ele começa a comprar. Ele compra barato para vender caro, ok? E aí o mercado vai. Quando chega na terceira fase, né? Que é a euforia, esse cara ele quer sair fora, meu brother. O mercado já subiu pra caramba. Ele, que não é um cara ganancioso, ele já tá querendo colocar o lucro dele no bolso, em vez de ficar tentando adivinhar quando é que vai ser o topo, né? Ele vende, ele sai fora, certo? E só que assim, o que acontece? Ele tem, geralmente essa galera tem uma quantidade de ações ou de produtos, um lote, né? Para ser técnico, o jargão é esse, lote de ações gigantesco. A gente está falando aqui de coisa de milhões de ações, milhares, milhões de ações diluídas no mercado, né? Então, é aí que faz sentido a gente falar no nome distribuição, que é o quê? É o início da primeira fase de baixa que eu estava explicando, certo? Então, o que acontece? O que, é que eles começam a fazer? Eles começam a vender. Tem gente querendo comprar. Não falei agora do povão que quando tá lá em cima, o povo quer comprar topo. Quer comprar topo, certo? Então ele começa a vender para essa galera que quer comprar. Vende pouquinho, depois vende um pouquinho, depois vende um pouquinho. O mercado, você vai perceber que sempre que o mercado ele chega num nível, ele dá uma porrada para baixo. Ele dá um porradão para baixo, cara. E aí ele vai ter um fundinho aqui, né? Uma zonazinha que se ele perder, o cara vai detonar o papel. E aí vai chegar um momento que o papel vai fazer isso. Ó. Tchum. E aí entra o pânico, certo? O cara que ele comprou aqui, né? Nesse momento, o cara ele tá desesperado, meu brother. Por quê? Essa galera que compra sem saber o que tá fazendo, não usa stop, etc. Certo? Então ele tá perdendo dinheiro pra caramba. E ele não quer vender. É por isso que eu falo, a gente não compra tendência de baixa, cara. E a gente não vende tendência de alta, certo? A galera faz o contrário, né? O cara compra quando tá no final. E aí quando o mercado cai, ele tá tomando prejuízo. E o cara comprou lá embaixo, tá tomando lucro, né? Então a gente tem, é assim que a gente tem essa transferência de capital no mercado. Do cara indisciplinado pro cara disciplinado. Do cara inteligente, do cara burro pro cara inteligente. Certo? Não tem nada a ver com você ser rico ou você ser. Nada. Ou ser pobre. Nada.
É o cara que sabe o que fazer e o que não sabe. É o cara que é disciplinado e o cara que não é disciplinado. Ok? Então o que acontece? O mercado ele vai seguindo pânico aqui, ninguém mais quer saber de comprar. O cara aqui ele já tá com, como diz o Stormer, né? Um trader fantástico, cara, guru, dos melhores professores que eu já tive. O cara ele tá com uma dor no coração e ele não quero vender, porra, esse papel já subiu tanto, cara. Esse papel ele já subiu tanto, só quero saber de subir. Ele vai subir, ele tá caindo agora. Não, é correção, viu? O cara fala ali que é correção. E o mercado desabando, velho. E o cara ele não vende. E aí, chega lá embaixo, né? Que o mercado começa a desacelerar, começa a acontecer o que aconteceu aqui, ó. O cara inteligente que ele tava medroso, né? Ele começa a ficar o quê? Confiante. É o mesmo cenário que aconteceu aqui, sendo que o mercado é um ciclo, né? Como eu tinha explicado na última aula, ok? E aí o que que acontece? O cara que comprou lá em cima, aqui ele já tá tão desesperado que ele pega e vende. Ele começa a vender, ele começa a desfazer, começa a vender fundo. E aí, como lá em cima, tem gente que quer vender barato, sobrevendido, né? Inversamente, o preço lá em cima tava o quê? Deixa eu escrever aqui. Zona sobrecomprada, né? E zona sobrevendida, certo? E aí o mercado reverte e começa tudo de novo, tudo de novo, certo? E aí eu tinha explicado, né, lá acho que no primeiro slide, sobre as fases da tendência, certo? Que existem três tendências em geral, a grosso modo. A gente tem a tendência primária, de longo prazo, a tendência secundária, né, e a tendência terciária, ok? Aqui em verde, na cetona grandona, deixa eu botar aqui, a gente tem o quê? A tendência primária de alta, certo? Você vê que dentro dela você tem mini tendênciazinhas pequenas se formando, certo? Essa aqui é a tendência mensal. É tipo assim, vamos supor lá que você tem um gráfico. Você tem um gráfico lá e você está olhando o gráfico diário. Quando você se afasta do mercado, você olha para trás, você estava com visão de túnel, você estava vendo só aquilo ali. Quando você olha o todo, olha por cima, vai para o gráfico mensal, você vai ver uma grande tendência, grandes movimentos, que demoram tempão, muito tempo. Isso aí varia, vai de mercado para mercado, mas demora pra caramba, certo? No gráfico mensal. Quando a gente olha o intermediário e que vai ser o gráfico semanal, a gente vai ter o quê? Tendênciazinha secundária, deixa eu botar menorzinho aqui, né? Tendênciazinha secundária, que no caso aqui é uma tendência secundária de alta, né? Aqui tá liberado para comprar, ó. Aqui tá liberado para vender. Por quê? Porque é uma tendência secundária de baixa, certo? Vou botar a setinha aqui, ficou, nem dá para ver, né? Enfim. E aí você vê que dentro de é como se fossem várias caixinhas. Você tem uma grande caixinha grandona, que é a tendência primária, que está se movendo em determinada direção. Você tem a tendência secundária e a tendência terciária, certo? Uma dentro da outra, certo? Se você olhar o gráfico de 1 segundo, ele vai estar, né, dentro do gráfico de 2 segundos, ou 5 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5, 15, 1 hora, 4 horas, diário, 2 dias, tem gente que usa, semanal, mensal, trimestral, sabe? Por aí vai, é um dentro do outro. E toda tendência, ela começa lá no gráficozinho de 1 segundo, certo? Lá no gráficozinho de 1 segundo. Quando eu estiver explicando mais à frente sobre os time frames e a força do mercado do volume, etc., isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas, a grosso modo, é isso. Você, dentro, né, de cada movimentação, você tem uma grande movimentação aqui, que é né, o mensal. E aí, lá dentro do mensal, você tem uma segunda, certo? A secundária. E aí, por último, você tem várias tendênciazinhas aqui, ó. Aqui é onde os day traders, por exemplo, operam, certo? O melhor momento para você operar é quando todas as tendências estão o quê?
alinhadas. Quando tá tudo subindo, aqui, ó, por exemplo. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Ó, as correçõezinhas, ó. Tá vendo? Aqui, você vai operar na venda, certo? Tendência secundária virou, ó. Você sabe que a tendência primária é de alta, certo? A grandona. Mas virou, você, porra, você opera na venda. Você opera a médio prazo, ou até a position que seja. Position, né? É, venda. Vou botar vermelhinho aqui. Vamos lá. Venda, 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 venda. Tudo operando na venda. Isso aqui não estou falando que você vai comprar onde você vai vender. Não é entrada ou saída. É a direção de onde você está operando. Para qual direção você está jogando seu dinheiro. Certo? E por aí vai. Né? Então, esse vídeo ele foi um adendo, né, ao último, certo? E eu vou encerrar ele por aqui. E aí a gente vai seguir agora sim nas médias móveis, né? A gente vai começar a falar aí sobre os indicadores de mercado. Valeu?